Noite boa! Noite boa, noite boa, noite boa! Olá, boa noite, meu povo! Me escutam direitinho? Tudo bem aí? Áudio chegando? Me sinalizem, por favor. Hoje a gente vai ter um convidado queridíssimo, especialíssimo, meu amigo, meu parceiro e tantas outras cositas más. Anderson Chalub, daqui a pouco ele tá chegando por aqui, né? E hoje, meu povo, a gente vai falar dos nossos laços íntimos aí em tempos de quarentena. Não tenho dúvida que muita coisa aí tá se modificando, que muita coisa aí tá se ressignificando ou te convocando a ressignificar. E aí não existe ninguém melhor para mim do que aí nossos juízos para trazer a gente aí a aterrar, né? A conectar com a terra, né? Com aquilo que faz sentido pra gente. Ele chegou! Oi! Seja muito bem-vindo! Ave Maria, já sou muito bem-vindo. Com você é É, sempre bom. verdade. Ainda bem que você sabe disso. É verdade, sei mesmo. Sei, não só sei, né? Sinto. Enfim, aí a gente está aqui, esse tempo, literalmente, para a gente pensar junto, né? É literalmente uma convocação que esses tempos esquisitos têm feito a gente de conviver com as nossas escolhas, né? Ou com os nossos, né? Nossos laços de sangue e tal. Não sei em que configuração especificamente a gente, cada um que está ouvindo, né, vive, mas em alguma ordem a gente fala dos nossos, são nossos, né? E Shaul, tenho certeza que vai ajudar, que vai contribuir muito para a gente, literalmente, fazer essa travessia aí, de uma forma íntima, de uma forma segura, como ele, sempre com muita maestria, nos convida e muitas vezes convoca a gente a fazer. A casa é sua. Bom, Cal, que delícia esse convite, viu? Faz tempo que eu não faço uma live, nem sozinho, nem a convite de pessoas do coração como você. Então, eu estou inaugurando o meu ano em uma live com você. E é muito importante começar o ano em um momento tão árduo, mas também tão necessário para nós, né? E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. As pessoas estão entrando aí, eu estou percebendo aí as pessoas chegando. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite, né? Da gente ter uma conversa íntima e segura sobre os nossos laços, né? Cal abriu muito bem aí. Eu estava pensando muito bem. Diga. É só um avisozinho, para mim é muito importante. Gente, é por questões óbvias, né? Benjamin está solto pela casa. E várias vezes, possível, provavelmente ele vai chegar aqui. Tá tudo bem, a vida continua, beleza? É só mesmo para avisar. E eu acho ótimo, porque é um dos seus laços íntimos, né? É com quem você tem que também aprender e lidar e amar nesse espaço aí que você está, da sua casa, do seu isolamento. E é isso, né? Porque enquanto a vida, até o coronavírus, expulsou a gente de casa para produzir, para viver fora, para se conectar fora, para ampliar os nossos espaços fora, esse vírus e o que ele provoca na gente, enquanto necessidade de isolamento, faz com que a gente volte para dentro, né? E é dentro que a gente. Não estou falando apenas dentro, enquanto a nossa morada interna, né? Porque tem esse convite muito forte aí, de que a gente que nós voltemos a nos conectar com os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos sofrimentos, mas também com as nossas potencialidades, com as nossas possibilidades, com a nossa força, com o nosso potencial criativo, mas também com o tédio, com o ócio. Então, acho que essa morada interna nossa, ela é muito povoada. Só que é tão povoada, mas que a gente. E é engraçado isso, porque
é tão cheio de membros a nossa morada interna, mas a gente pouco conhece esses membros que compõem a nossa morada interna. E esse vírus, essa pandemia, com a necessidade de isolamento, pede que a gente vá justamente conhecendo um a um da nossa morada interna, né? Conhecendo essas emoções, conhecendo a nossa sombra, o que a gente tem de melhor e de pior, porque a gente se vê confinado, a gente se vê no que a gente poderia pensar ser o nosso ninho, o que a gente poderia pensar ser o nosso porto seguro, mas que muitas vezes não é o nosso ninho, não é o nosso porto seguro, porque a gente acaba se sentindo muito mais seguro fora do que dentro. E agora a gente é obrigado a encontrar algum espaço de conexão, a gente é obrigado a encontrar algum espaço de pertença, de pertencimento na nossa morada íntima, e isso é muito desafiador, porque é muito mais fácil eu fugir dos meus monstros que estão na minha morada íntima, desses membros, né? É muito mais fácil eu fugir do que necessariamente olhar para eles assim, ó, olhar olho a olho para eles, tá? E além dessa morada íntima, tem também o convite forçoso da gente voltar a se conectar com os nossos. Então não é só a namorada íntima interna, né, aqui dentro, a nossa psique, mas também a nossa morada íntima, que são as pessoas que habitam os cômodos do nosso ninho, da nossa casa. E aí eu fico pensando, nossa, quanto tempo que a gente não se conecta com essas pessoas. Quanto tempo que a gente apenas nós somos meros visitantes na nossa própria casa, né? Que a gente passa o dia inteiro trabalhando, estagiando, fazendo faculdade, na rua, com os amigos, sei lá o quê. Mas e a gente acaba que a nossa casa acaba sendo uma casa de passagem, né? Uma casa de passagem. E isso é muito foda, porque o coronavírus, esse vírus, pede, nos convoca para que a nossa casa não seja uma casa de passagem, seja uma casa de pertença e permanência, sabe? E isso é de lascar. Isso é de lascar. Eu acho que essa foi uma grande revelação. E é o que eu tenho ouvido muito, assim, talvez não dessa forma tão estruturada, Chal, como você traz, mas eu acho que isso tem ficado muito claro e muito desconfortável também para as pessoas perceberem que elas não se reconhecem nelas, né? Isso que foi projetado, isso que foi construído para que elas funcionem fora, não funciona dentro, né? Nossa, Cal. E aí aparecem coisas extremas, né? Que a gente precisa falar muito nessa live, né? Porque quando a gente entra em contato com esses personagens internos nossos, que eu vou chamar aqui das nossas emoções, e que são totalmente desconhecidos, a gente não tem inteligência para lidar com essas emoções, a gente não se conecta com elas, a gente está o tempo todo fugindo delas, né? E essa necessidade de isolamento pede que a gente olhe para elas mesmo. E aí que tá, porque se eu tenho que olhar de frente para essas emoções e para as pessoas que estão no meu ambiente, no meu ninho, eu fico muito conectado com a impotência de não saber o que fazer com isso. Né? E aparecem emoções extremas, né? Porque vai aparecer um medo enorme, né? Vai aparecer uma crise de ansiedade, vai aparecer um pânico, porque eu estou lidando não só com o que está fora, né? Porque o vírus passou a habitar os espaços que eram nossos. E ele chegou sem pedir licença, né? Ele diz, ó, sai, entra, porque eu vou ocupar isso aqui, né? E vocês precisam ir lá para dentro. Vocês precisam ir lá para dentro, vocês precisam morar um pouquinho dentro de vocês para depois vocês voltarem, né? E é impressionante isso, porque a gente está tendo justamente a possibilidade de lidar com isso, mas aí que tá, porque a gente acaba ficando numa posição muito extrema. Ou a gente vai para um desespero, um medo excessivo, e isso é não saber lidar com as nossas emoções, com as pessoas que a gente ama, ou a gente começa a dizer que é uma gripezinha,
que isso, entendeu, né? Que é uma gripezinha, que isso não vai acontecer com a gente, que tá tudo bem, que eu sou jovem e eu sou indestrutível, isso não vai acontecer comigo. Então, eu começo a ter uma conexão muito forte com uma posição extrema que também que é o meu próprio umbigo e não o umbigo do outro, né? Então, a gente acaba ficando nessas emoções extremas e isso tende a ser muito ruim, muito patológico, né? Eu quero propor que a gente encontre o caminho do meio, né? Que nessa live a gente possa encontrar algum caminho do meio aí, que a gente não fique tão extremo quando a gente entra em contato com os nossos aí, conosco e com os nossos, né? Neto diz assim, Chau, vivemos em movimento e esse movimento é de reflexão dos nossos comportamentos sociais. Nanda, ui, eu mesma me conscientizei nessa quarentena que qualquer escassez, para mim, é gatilho. E a escassez da liberdade tem mexido comigo. E é isso Nanda, mesmo, né? Diga. eu talvez vou te convocar vou me meter, hein? Vou te convocar a pensar o que é liberdade para você, né? Boa! Eu tô feliz. Porque talvez a liberdade nem de longe é poder sair. Tem gente que pode sair, mas nem de longe está livre. E para mim, um dos maiores exemplos de liberdade é Mandela, que ficou 30 anos preso. Sabe? Então, assim, se a gente de repente consegue ressignificar e entender o que é liberdade para mim, talvez a gente consiga fazer essa travessia desse tempo de uma forma muito mais suave, sabe? Porque a gente não tá preso, tá? Entende? Não é espacial, não tá na ordem do espaço. Não é isso, Chal? É, e adorei isso que você provocou, Cal, porque a ideia de liberdade é uma ideia que é como o vírus, é imaterial. A gente não tem, na ideia de liberdade, algo que é palpável, né? E aí eu acho que, como não é palpável, é subjetiva. A ideia de liberdade não é algo material, assim como esse vírus, né? Então é por isso também que ele nos convoca também para o contrário do aprisionamento. A gente está tendo a possibilidade e uma rara oportunidade de nos conectar com a liberdade, né? É o contrário. Porque se dentro daquela lógica que eu estava trazendo aqui, de que a gente foge daquilo que é morada interna, que a gente foge, e tudo isso que nos apavora hoje, é o que a gente não conseguiu ter a liberdade de se conectar. Então, a liberdade, eu vou fazer uma loucura aí, mas eu vou usar a liberdade como uma metáfora do vírus mesmo, né? É algo imaterial, algo que a gente não gera para a gente uma incerteza, porque, por mais que a gente ache que a gente saiba o que fazer com a nossa liberdade, isso é pura ficção. A gente não sabe, não. E cada um vai ter justamente essa sensação, porque a liberdade, se é um caráter subjetivo, se é uma instância imaterial, a gente pode fazer dela o que quiser e dar o sentido que quiser. Então, provavelmente para a Kalila, a ideia de liberdade é uma e para mim é outra, né? Até pouco tempo, aí eu fiz um post que acabou rendendo muita repercussão, com 3 fotos minha e de Luca, meu filho, e eu questionava isso, né? Justamente o que era a liberdade até ele chegar. Porque ele me convoca justamente para uma liberdade que eu desconhecia. Porque eu acreditava que era livre, Nanda. Eu acreditava que eu podia fazer com os meus espaços o que eu bem queria. Mas um filho exige da gente uma borda. E como um filho exige da gente uma borda, para mim, isso implica numa convocação do que é ser liberdade, né? Do que é ser sujeito no meu corpo, para dar conta de outro sujeito. Isso é foda. Então, vamos lá. E mais, se a gente for pensar mais objetivamente, a gente antes não tinha liberdade, né? Antes eu digo quando estávamos out, né?
Você tinha que cumprir horário o tempo todo. Você não era livre. Você está livre agora. É agora. E porque estamos livres, não estamos sabendo lidar com isso. Agora você tem escolha. Agora você escolhe a hora que você levanta, a hora que você deita, que horas você vai arrumar, que horas você vai desarrumar. Tá? Então, em verdade, a liberdade agora é a liberdade, inclusive, de uma agenda, de um dia cronometrado, às vezes. Né? E a gente não está sabendo lidar com isso, com essa satisfação ao outro, sabe? Com a obrigação de responder ao outro, a expectativa do outro. Agora a gente está como grande gestor do nosso dia, ou pelo menos grande parte de nós, né? Nossa, isso, e é exatamente isso que a gente não sabe fazer, né? A Não, gente não sabe lidar. é E é isso, desesperador. Cal e povo, eu acho que esse é o grande pavor da humanidade hoje, no isolamento. As pessoas não sabem, quando isso cai nas suas mãos, o que fazer com isso. Então, por isso que a sensação de potência vai levando a uma série de emoções que eu estou chamando aqui de extremas, que podem fazer com que a gente realmente, confinados, a gente pire, né? Tem mais coisas aí, né? Tem, tá? Fala assim, ó, o que mais me assustou nesse período é a possibilidade de perder alguém que eu amo. Eu fiquei preocupada muito antes da quarentena. Essa sensação, para mim, é o mais difícil de lidar. Isso é uma coisa importantíssima aí, né? Porque acaba que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, da Saúde, a Secretaria de Saúde, acabaram trazendo muito fortemente a, o lugar da vulnerabilidade para algumas pessoas que estão no topo de serem infectados pelo vírus, né? Mas, gente, todos nós já fomos infectados pelo vírus. Todos nós. E aí é outra ideia falsa, porque de da gente estigmatizar ou empurrar, por exemplo, os idosos para um lugar de front, né, de mais vulnerável, sendo que toda a raça humana está se vulnerabilizando agora, e está tudo bem. Porque outro ponto importante também é o que a gente não sabe lidar com as nossas vulnerabilidades. Porque muitos de nós, nesse processo de ser expulso de casa, a gente tem que ir lá fora ser muito defensivo, protegido, forte o tempo todo. E esse vírus convida a gente para a gente, justamente no contato com os nossos laços íntimos, a gente ser vulnerável. E é por isso que a vulnerabilidade de quem a gente ama nos defronta com a nossa própria morte também, né? Com a possibilidade também da gente morrer. Porque quando eu costumo dizer que amor e perda são dois vizinhos de porta. Eles pedem um açúcar para o outro quando falta, né? Porque é pelo compromisso que a gente tem com os nossos laços amorosos que a gente tem muito também, paradoxalmente, o temor de perder, né? Então, aí eu fico pensando, o que você faz com isso também? Por que que agora, porque só agora que um vírus te força a estar isolado e não com os seus, e de frente ao medo de perdê-los, por que que só agora isso faz com que você se conecte? Então, é uma pergunta que fica, né? A gente precisa, então, agora, por isso que é momento de despertar, é momento da gente olhar para as possibilidades do que a gente fez com os nossos vínculos até hoje e fazer algo com eles até agora, a partir de agora, né? Você falou aí de que a gente está como gestor do nosso dia, e isso é uma dica importantíssima, assim, né? A gente precisa criar uma nova rotina para esse momento. Já que a gente está isolado, a gente precisa criar uma rotina, assim como a gente tem rotina de trabalho, de lazer, de encontrar pessoas, de ir ao shopping, de ir para a rua, de ir para a Vinda 7, que eu vi vários posts interessantíssimos aí, de pessoas sentindo falta de andar na rua lá, de tocar as outras, né? Então a gente precisa fazer isso agora num espaço desse tamanho. E é isso aí, né? Porque se a gente tinha um mundo para fazer isso, agora a gente vai fazer num espaço desse tamanho. E é importante ter uma rotina para fazer isso no espaço desse tamanho. Não só trabalhar dentro de casa, como muita gente aí está em home, né, em home office,
Eu estou em home office, Kalila também está em home office, muitos de vocês estão. Outros não têm condições, porque estão justamente na frente de suporte e assistência aí, mas não façam só trabalhos em casa, né? Façam a sua faxina também interna, façam a faxina dos seus espaços, se conecte com as pessoas que não tiveram conexão com o vírus lá fora. Então, aproveite para estar revisitando os seus laços mais próximos, né? Eu costumo dizer, faça uma hierarquia de autoridade aí, e faça uma hierarquia de necessidades no seu momento também. E a gente pode falar mais disso aí. Jéssica, como vai, lindona? Acredito que liberdade nos convoca a sermos autores de nossa vida. A gente está habituado a sermos coadjuvantes, porque é mais fácil culpabilizar o outro pela direção que nossa vida vem tomando. Tá. E Ana, a partir de agora, saber quais vínculos são esses. O que mesmo desejamos o tempo inteiro? Por que não viver esses vínculos agora? Oi, Mari. Não, muito bom viver agora. Ah, Maria, nossa, deixa eu falar uma coisa sobre isso, né? Porque uma das teorias que eu abraço e faz muito sentido para mim é a teoria do apego, né? E a gente está tendo que viver os nossos apegos agora de forma intensa, no nível hard. Porque é justamente isso, a gente está tendo que ter proximidade de pessoas que muitas vezes a gente fugia, a gente não se dava conta de que precisava olhar, que precisava ir, tudo bem, mesmo que a gente não tivesse feito isso antes, que seja um vírus que nos faça ter a oportunidade de fazer isso agora, né? E esse vírus traz um princípio básico da teoria do apego, que é nos momentos de maior angústia que a gente precisa de um nível de conexão com aquilo que nos traz segurança. Né? E é isso que a teoria do apego diz e que todo mundo está vivendo. Porque está todo mundo sem justamente entender o que pode acontecer conosco daqui a alguns segundos. E esse princípio da incerteza nos amedronta muito, nos apavora. Porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente controla tudo, né? E é puramente falso. E aí, isso gera muita angústia. A gente está justamente de frente para aquilo que mundialmente está deixando as pessoas de cabelo em pé, angustiados, apavorados. E é por isso que aquilo que eu chamei de uma hierarquia de necessidade, a gente precisa, dentro do nosso ninho, selecionar, ou da nossa rede de contato, que seja assim, né? Por mais que a gente não possa tocar a mão de alguém, abraçar ou beijar, o maior canal de comunicação é o olhar e a escuta agora, né? Não é a pele, mas é o olhar e a escuta. Então, escolha alguém que você confia para você se conectar nesses momentos que você está extremamente apavorado, apavorada, com medo, ansioso, né? Querendo devorar o mundo, porque você não sabe o que fazer com você mesmo, com isso que você sente. Então, escolha alguém, e aí não escolha alguém de conflito no seu ninho. Escolha alguém que você, de alguma forma, tem o mínimo de segurança, seu porto seguro agora. É importantíssimo fazer uma hierarquia agora. Isso não significa que você não vai estar perto daquelas outras pessoas que você vai ter conflito. Mas você precisa primeiro se acalmar para estar perto de alguém que traz conflito para você, né? Então a gente precisa do mínimo de calmaria. E às vezes não só alguém, mas também algum objeto. Eu estava fazendo um acolhimento de uma pessoa que está, né, com vírus hoje, e a gente chegou a uma ideia que fez todo sentido para ela e para mim. Como tinha lá, no fundo do espaço que ela estava isolada, um mural de fotos. E eu pedi para ela olhar esse mural de fotos e se conectar com aqueles momentos. Ela pegou, olhou e ela chorou profundamente. Porque ela fazia muito tempo, por mais que aquele mural de fotos estivesse ali estampado durante muito tempo da vida dela, ela pouco se conectou com aquele espaço, com aquilo que estava ali. E ela pôde olhar
ela pode olhar para os laços verdadeiros dela, sabe? Para os laços de amor dela, os laços que trazem segurança. Então, uma foto, voltar a se conectar com alguém por uma foto, por um momento, por um vídeo, isso pode te fazer muito bem nesse momento para você sair desse estado de tensão, de pavor, né? Isso também é construir um laço de amor. E quando você fala, Charles, sobre isso, é interessante, assim, porque às vezes a forma como a gente vai vivendo, atropelando tudo, né? Tratorando, como eu costumo chamar, é Tratorando. meio que a gente acha que aqueles vínculos mais seguros são os que podem esperar por nós. Né? Então, os Uhum. vínculos que são mais frágeis, a gente tende a dar mais atenção porque a gente valora de alguma forma, principalmente os vínculos de potência financeira, né? Então, a gente às vezes se sobrecarrega de trabalho e tal, e a gente sempre acha que esse outro, que a gente supõe ter um vínculo seguro, pode esperar. Né? Então, eu vou me sobrecarregar durante a semana, eu vou trabalhar até X horas da noite, no final de semana eu deixo de estar com os meus para cumprir uma rotina de trabalho também. E aí a gente não percebe que nessa de fazer o outro esperar, a gente vai mudando, este outro vai mudando, e a gente já não sabe quem éramos nós enquanto relação quando a gente se encontra. Porque o mundo está mudando, a gente está mudando, a gente acha que o outro está esperando, a gente não percebe que a gente muda, o outro muda, e quando a gente se encontra, a gente se estranha. Adorei essa palavra. É estranhamento. Mas o que é o estranhamento se não uma necessidade humana? Eu costumo dizer que a gente precisa, a gente não, veja, a gente já tem um modo de funcionamento psíquico para aquilo que é muito familiar. A gente usa o que é familiar a vida inteira, né? O Freud, painho lá, dizia isso, né? A gente acaba construindo uma psique familiar e a gente usa isso como referência para a vida inteira. Mas o estranhamento é tão necessário como aquilo que é familiar. A gente precisa estranhar para, inclusive, se reconhecer, né? E aí eu acho importante isso. Por mais que eu tenha dito aqui de que a gente precisa ir por uma hierarquia de necessidades e de autoridades dentro de casa agora, que é, vem cá, quem é que eu posso primeiro me conectar para dizer o que é que eu estou sentindo nesse dia, porque eu me conectei com medo danado, eu estou tossindo, eu estou com febre, o que é que eu faço com isso? Lá fora eu fui no posto. Eu sei que você tossiu também. Lá fora, eu fui... Lá fora eu fui num posto de saúde e as pessoas estão totalmente me evitando porque eu sou um potencial contaminador, né? Porque eu estou tossindo, estou com febre, então eu tô revivendo as minhas rejeições da vida inteira agora. Isso é outro ponto vital, que as pessoas estão revivendo as rejeições da vida inteira. A gente está revivendo as nossas rejeições. E isso é foda também, porque quando a gente revive as nossas rejeições, muitas vezes, que se eu não tenho o mínimo de suporte dentro da minha casa, ou com alguém aqui, ó, olho a olho, a gente rememora tudo e a gente pode cair profundamente, sabe? E a gente, por isso, a gente fica, ó, na ausência de qualquer expressão. Então a gente precisa expressar, a gente precisa falar, a gente precisa se conectar. Que bom, aquilo que a gente atirou pedra 1000 vezes, olha o que a gente está fazendo agora. A rede social hoje é o que está fazendo a gente sobreviver nesse momento de isolamento também. Olha isso aqui, o que eu estou fazendo com Kalila. E tantas outras pessoas estão fazendo agora, né? Utilizando a rede social para se conectar, sendo que muitas vezes ela foi vista como um, um ambiente muito ameaçador, né? Então, algo precisou ser mais ameaçador para que a gente também se conectasse de uma forma segura também por aqui. Então, estranhar é uma necessidade para que a gente se reconheça, para a gente se ver. Aquilo que eu falei, eu tive que estranhar muito meu filho para me reconhecer como pai, para me reconhecer como gente, né? Eu fiz um post, as pessoas disseram que você foi muito corajoso. Por que eu fui muito corajoso? Porque eu admiti que eu estava estranhando meu filho? Ok, gente, a gente precisa estranhar os nossos, tá? A gente precisa estranhar os nossos. Vou narrar aqui todos os estranhamentos que eu vivo há 5 anos e meio. Núbia! Sou profissional de saúde, como tal, eu tenho uma sensação oposta da maioria. Eu fico louca para chegar em casa e me afastar do estresse do trabalho.
Isso, como é o Tayana, nome dela? Como é o nome Núbia, dela? Núbia. Ah, Núbia, isso é ótimo, né? É, muitas pessoas, por terem o seu espaço íntimo, a sua morada íntima, já com essa sensação de pertença, vão ter falas como a sua, né? A gente está falando aqui de pessoas que no seu ninho se afugentaram a vida inteira, mas também tem as pessoas que se sentem muito confortáveis com os seus, né? E tá ok, isso é ótimo, isso é ótimo. Aproveite. De propósito. Tayana, concordo. Escolha alguém que Oi! crie um com você e lanço a vocês também o convite à calmaria dos próprios psicólogos. Fiquei assustada de como todo mundo agora se coloca a acolher. Nós também precisamos nos reencontrar, reconectar. Também somos humanos e também necessitamos de ninhos e calmarias. E é por Jéssica, melhor. isso, e é por isso que eu sou defensor da ideia de que a gente deve se despir dessa fantasia de super-homem e Mulher Maravilha que nós temos com profissionais de psicologia e acolhermos as nossas vulnerabilidades também agora, né? A gente, sim, a gente está acolhendo pessoas, eu estou aqui disponível para fazer uma live como essa live pode acolher muita gente, eu estou me acolhendo, né? Mas eu também me conectei com medo, com preocupação, com ansiedade. Eu sou humano, não tenho problema nenhum de dizer isso, né? Mas não é por sentir essas coisas que eu também não posso acolher. E é por sentir essas coisas que eu posso acolher, né? Então é por eu me conectar com a possibilidade de também ter vulnerabilidade, de eu também ser uma pessoa que sente, que tem medo, que está com dificuldade de saber o que fazer com o seu dia, que eu não possa acolher alguém. É por isso que eu possa criar, construir e ser melhor para acolher alguém, entende? Então vamos parar com essa ideia que a gente tem falado tanto de que psicólogo deve se despir dele mesmo para se conectar com as pessoas, né? Não é verdade isso. Gente, a gente já venceu isso, né? Isso estava lá no século XIX, né? Né? Enfim, algumas teorias elas se modificam, né? E eu não preciso ser objeto de ninguém. Vamos lá, Jéssica, melhor live do mundo! Gente, tô não sei o que, pretérita, enfim. Pode, Vera, pode, Verinha, como vai? Esse pode ser um momento ideal para nos descobrirmos. Eu tô aqui pertinho e tô vendo como minha sobrancelha tá horrorosa, mas tá tudo bem para mim. Ainda bem que o óculos está tapando a minha. Calube, você é fera demais. Que tranquilidade na voz. É sempre assim, gente. Eu quero deixar isso bem claro. Quem é que falou isso? Ah, Bob, um beijo grande no seu coração. Lá de Brasília, uma pessoa queridíssima. Tayana, quem não estranha o seu próprio filho nesse momento que levanta a mão? Gente, eu confesso que eu tô mais me estranhando com meu filho, entendeu? Não tô estranhando ele, não, tô estranhando a mim. Ele está sendo ele. Eu acho que, inclusive, as crianças têm dado um exemplo extraordinário de como viver esse tempo. Eles vão curtir tudo deles intensamente e tal. Eu estou me estranhando muitas vezes para lidar com ele. Ele, tá, ok, não pode sair, a mãe não pode sair. Tá tudo bem para ele. Conversa muito necessária. Ó, Bob aí de novo, tchau. Aqui em Brasília as pessoas precisam escutar um papo desse. Will, então você vai ser o grande missionário pulverizador, tá? A gente vai salvar essa live e vou tentar jogar ela no YouTube, viu? Isso, ótimo. Tá comigo. Neto, sou recém-formado em psicologia e estou muito feliz em saber que tem profissionais que contribuem para a sociedade. Neto, eu acho que se não for dessa forma, não faz sentido. Se eu não é Gandhi, eu acho que fala isso, né? Se eu não sirvo para servir, eu também não sirvo para viver, gente, né? Eu acho que Não. ganhar dinheiro
é meio, não é fim. O fim da gente é crescer fazendo o outro crescer, né? Estar seguro e apoiado, se apoiando na mão do outro. Então, não faz sentido se a gente não servir, né? Grana é para satisfazer desejos, mas não é o final da minha ação e da ação de muitas pessoas, né? E Neto, Tchau, essa tua. lembra que... Não, e Neto, você me lembrou agora, já que você é recém-formado, que você levantou a sua mão e fez um juramento justamente que passa por aí, né? Então, e que bom que você está se formando em psicologia num momento como esse, né? Porque é a possibilidade também de você fazer uma psicologia mais viva, que faça mais sentido para as pessoas. Eu estava vendo aqui as novas, eu estava antes vendo televisão e vendo algumas medidas que o governo e a prefeitura aqui está tendo em relação à população de rua, né? E é uma das coisas que, porque a gente está falando fica em casa, fica em casa, fica em casa, e quem não tem casa? E quem, onde a casa é a rua, né? Faz o quê nesse momento? Onde precisa ter suas necessidades básicas atendidas no contato com alguém, né? De comer o que tem, de mais uma vez se pôr em risco e agora pôr um risco muito maior. Então a gente precisa também, como profissionais de psicologia, se preocupar também com quem não tem em casa ou que é a rua, a própria casa, e fazer alguma coisa com isso, né? Tem pessoas que não sabem nem, não tem sabonete, né? Não tem o mínimo, e a gente está preocupado com álcool em gel. Então a gente também está falando aqui de um lugar de pessoas que foram privilegiadas. Nós falamos de um lugar aqui de pessoas que têm um espaço para pensar isso e tem para onde correr. E muita gente está aí fora e não tem. Então a gente precisa se comprometer com isso também, como profissionais, né? Eu acho, eu não ia tocar nesse assunto, mas, né, gente, eu não ia ser a chata da conversa, né, já que teve a deixa, galera, né, a gente só tem, né, muita gente tem se conectado com o que tem faltado, mas a gente não tem noção do que tem sobrado aqui neste momento, sabe? A gente pode ficar em casa, a gente tem podido viver esse tempo de uma forma. A gente tem podido sentar e discutir aqui agora. A gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem casa, a gente tem cômodos, né? Eu tô aqui num cômodo, meu filho tá em outro cômodo, o Chalubi tá num cômodo, o Luca tá no outro. Sabe? Tem gente que vive quatro, 30 cinco, oito minutos. pessoas num cômodo só, velho. Sabe? Então, assim, eu acho que esse era um tempo, ou pelo menos isso tem vindo para mim muito forte, um tempo de agradecer os privilégios que eu tenho, velho. Sabe? Não me falta comida. Tem gente que pode estocar, significa dizer que você tem grana para isso. Olha que coisa, sua conta de luz está paga, sua conta de internet está paga, você tem um celular aí que te privilegia a se desconectar e você não está isolado nem de longe. Sabe? Então, assim, para mim foi um tempo também muito revelador dos meus privilégios. A gente tem uma coisa muito forte de se conectar com o que falta, com o que eu não posso sair, eu não. Gente, olha quanta coisa você pode. Você pode fazer o que eu tô vendo de gente fazendo receitas, sobremesas diferentes, porque tem. Velho, você pode tanta coisa. E você tá se conectando com o que você não pode. Você dá o foco É, para onde você quiser, sabe? É uma escolha sua, tá? Mas assim, é um tempo de muita potência, velho. muita potência. Mas veja, e aí eu acho importante que fala boa sua, Cal. É, e é por ser um momento de muita potência que a gente também não pode ser alheio ao que está acontecendo com a gente, né? Claro, E é por isso, por ser um momento de muita potência, que a gente precisa se conectar com tudo isso que está acontecendo dentro da gente. Então, porque algumas pessoas acabam. Porque eu estou muito preocupado aí, porque tem muita receita do que fazer, de como movimentar, e aí é como se tivesse de novo trazendo para uma necessidade de reflexão, para uma necessidade
despertar, para a necessidade de um reset, né? A gente está tendo que resetar a própria vida e a humanidade. Eu vi alguém falar, eu não lembro agora quem, que a gente teve que vir para dentro para fazer com que lá fora o mundo respirasse e a gente pudesse voltar para um mundo melhor, né? E achei isso tão massa, porque realmente a gente não respira lá fora, a gente teve que respirar aqui dentro. E aí a gente não pode também, né, trazer de novo a velocidade que a gente estava vendo lá fora para aqui para dentro, né? Porque essa velocidade vai fazer com que a gente, de novo, não se conecte com nada, né? Então, peraí. Lembre que o mundo parou. O mundo não está andando. E algumas pessoas estão dizendo que eu estou parado aqui dentro enquanto o mundo está andando. Não é verdade. O mundo parou. O mundo precisou fazer um reset. E aí a gente está sendo convidado também para fazer isso. Então, dê uma parada e não acelere. Agora é o momento de dar uma parada. Dar uma parada para olhar para os seus, dar uma parada para olhar para o que você tem, dar uma parada para olhar o que você sente. E aí eu acho que vai brotar muita coisa bacana, como o Kalila está dizendo. Mas precisa primeiro fazer isso. Pare. Em verdade, quando eu falo de potência, eu acho que é muita marca do privilégio mesmo, sabe? É a provocação que você fez, né? De pessoas da população em situação de rua, enfim, né? Uma galera que eu vi alguém fez algum comentário, rodou aí no WhatsApp, de uma pessoa em situação de rua perguntar: vem cá, por que todo mundo tá de máscara? Eu não tô entendendo, sabe? São pessoas que Todo não têm mundo quer? acesso a tá de máscara, né? Ele sem saber literalmente o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, é uma não dignidade que a nossa vida nem alcança, sabe? Então, assim, em verdade, quando eu tô marcando, é porque eu não tô aqui negando o lugar da queixa. Quando a gente perde, a Não, gente não, sente, não. tá? E assim, existiram algumas perdas e a gente está sentindo a perda de algumas coisas, ok. Mas eu quero só é que você vire um pouquinho a cabeça e olhe para um outro lado, tá? O quanto você tem e que às vezes, porque está tão ali sempre, você nem valoriza que estão ali. É nesse sentido, né? Eu acho que esse é um tempo onde a gente tem valorizado a nossa cama, tem valorizado coisas assim que eram tão automáticas o uso, né? E que, uau, sabe? Eu abri aqui armários que há muito tempo eu não abria, sabe? Eu tô ouvindo muito mais música, né? E é isso, gente. Então, assim, a gente tem privilégio, inclusive, para viver esse tempo, né? Tem gente que não pode se isolar. Não pode, não tem como, sabe? E você pode. Cal, É, e aí deixa eu falar uma coisa aqui, porque você me lembrou das pessoas que não podem se isolar por também uma inviabilidade de estar em contato com outra. Estava vendo aí alguns anúncios da quantidade de separações que ocorreu nesse período de isolamento entre casais, aumentou muito. Então as pessoas estão se isolando em casas separadas, estão se separando mesmo. E por quê? Porque aquela pessoa que eu acreditava ser íntima, eu descobri que eu não conheço. E aí é aquele estranhamento, né? E é um estranhamento que leva a uma separação. E aumentou muito o número de separações no mundo, não foi só aqui no Brasil, não. E o número de violência doméstica cresceu muito nesse período de isolamento. Então, a gente está falando do isolamento como potencial, mas também o isolamento como despertar daquilo que a gente tem de pior e que muitas vezes a gente precisa também entrar com políticas públicas para proteger também quem está vulnerável a espaços de exclusão, violência, negligência, abandono também com esse isolamento, sabe? Tayana diz assim, ó, isso aí, vocês conseguiram falar muito do que eu venho pensando esses dias, obrigada. Paulinha ama esses dois seres humanos aí, a gente ama tu. Lude, nem preciso dizer o quanto amo ver você aqui, Kai. E é isso, vamos aproveitar esse novo ponto de encontro. Ave Maria, vamos aproveitar com força de propósito. Oi, Bob disse que está pronto para disseminar esse papo lá em Brasília. E eu estou super pronta para fazer com que a coisa chegue aí e você dispara. E a gente faz uma linda corrente do bem.
Lore, que live maravilhosa. Chalupe top 10 como sempre. Velho, 10 é pouco, tá? Eu só quero dizer isso. Nana, vocês são incríveis. Saudade, Ave Maria. Saudade, meu nome e meu sobrenome é de com força. Nana, que saudade. Vera, eu como psicóloga tô me estranhando muito nesse momento. Sorte a sua! Neto, vocês dois são maravilhosos. Eu tenho certeza que para você ver maravilha na gente, você deve ser um maravilhoso também. Aham. Sara, como as pessoas estão reagindo a essa situação no Brasil está sendo bem diferente do que observo no hospital aqui em Viena, uma vez que já estamos há mais de 3 semanas em quarentena compulsória. Também tivemos aumento absurdo de violência doméstica nesse período. Uhum. Sou apaixonado por este ser, Anderson. Sempre tem bons conceitos para compartilhar. Só você, Jo, é apaixonada. Ninguém mais no mundo. Hum. Sabrina, a gente está trabalhando, bora trabalhar. Neto, verdade. Eu penso muito nas pessoas em situação de rua. Até sugeri aqui no meu estado que o governador até sugeri aqui em meu estado que o governador e o prefeito buscassem uma forma de ajudar essas pessoas em situação de rua. Adele Rosa, tenho perguntado, quando a casa é um lugar de conflito, como dar conta dessa convivência compulsória? Tchau. Foi o que eu falei há pouco, né? Se a sua casa é um lugar de conflito, provavelmente faça um escalonamento de quem tem menos conflito com você e quem tem mais. E se conecte com quem tem menos, inicialmente. Para que aí você tenha o mínimo de recurso para lidar com quem tem mais conflito com você. Né? Porque provavelmente agora quando a gente está próximo uns com os outros que a gente pode revelar coisas muito difíceis dessas relações, né? Porque quando a gente está longe, as coisas ficam mais protegidas, ficam mais evitadas, mas quando a gente está próximo, como é agora, né? Então, a possibilidade desses conflitos virem à tona é muito maior. Então, a primeira coisa é, se você tem uma casa, um espaço, uma morada aí, que é conflito o tempo todo, e é a rua que é o seu lugar de respirar, então encontre na casa um espaço íntimo e seguro para você respirar, né? Para você ficar, nem que seja mais tempo no seu casulo do que em contato com as pessoas. Mais tempo, assim, olhando para outras pessoas via virtual do que em contato com os seus, né? Que é isso? Não, eu quis dizer o virtual. Sim. Então, existem formas, existem maneiras de você estar encontrando recurso em você para você se conectar com as pessoas suas, né? E não é, veja, esse vírus, ele só vem desvelar uma série de coisas dentro das famílias. Mas o que, na verdade, a gente já vive, que muitas vezes a gente joga um tapete, joga, passa panos quentes, né? Kalila sumiu. Não, prefere não se conectar. Então, esse vírus, a pandemia, o isolamento, nos convoca para dizer, opa, vamos lá, retira esse véu, que eu quero olhar para você de frente e ver quem você é. O que vai dar nisso, aí é com vocês. Porque eu tô aqui já lidando com isso, a Carla está lidando com os dela, né? Então, mas aí, veja, então a gente tem formas, se é muito conflito, então tenta encontrar recursos para depois ir para isso. E se é que me cabe aí um palpite a mais, a gente Claro. pode também não. Veja, alguém joga pólvora, mas só pega fogo se outro vier também, né? Então a pólvora sem fogo, ela não explode. Então, talvez a gente buscar estratégias, inclusive nesse corpo aí, né? Que né, talvez seja o mais próximo da expressão de controle que a gente tenha, buscar estratégias neste corpo aí para a gente lidar com a provocação do outro, tá? Eu não tenho controle sobre o que eu sinto, mas eu tenho controle sobre como eu expresso o que eu sinto. Entende a diferença entre uma coisa e outra? Então, assim, é muito para marcar que
O outro pode me deixar num ambiente desfavorável, desconfortável, pode. Mas como eu reajo a isso tenderá a potencializar ou a minimizar esse conflito na convivência. E aí, neste momento onde conviver é inevitável, porque no normal, quando eu moro numa casa dessa, o que eu faço? Eu fico muito tempo na rua e eu volto para casa muitas vezes só para dormir, tá? E essa foi uma estratégia funcional, tá? A gente não vai dizer que essa estratégia não funcionou, funcionou, tá? E como recurso de regulação emocional, ela foi super importante para você, massa. Só que neste momento você não pode usar essa estratégia. O qual é o inteligente? É você desenvolver uma outra estratégia emocional para lidar com essa situação no real, entende? E para os teóricos, são 8 tipos de estratégia. Inclusive, eu acho que eu falei sobre isso ontem ou anteontem lá no canal do Telegram. Então, assim, gente, a gente tem muitas estratégias para lidar. E a fuga é só uma delas. Você tem aí pelo menos 7 para usufruir da melhor forma possível. Massa te ouvir, viu? Ave Maria. Aprendo pra caramba com essa mulher. É porque bate, né? Eu só reflito você, meu amor. Não, a nossa conversa que é boa mesmo. Josi, eu percebo no meu dia a dia que as pessoas não estão levando a sério a prevenção, como os profissionais de saúde, como se os profissionais de saúde estivessem exagerando referente à prevenção. Jo, qual é meu. Até eu vou dar uma convocada reflexão sobre isso, até porque a gente está nos minutos finais e eu vejo que tem coisa aí mais para baixo. Faça a sua parte. Meu irmão! Faltam 7 minutos. Faça a sua parte, Jô. Assim, ó, eu não tenho como ajudar o outro se o outro não quer ajuda. Assim como eu não tenho como fazer com que o outro se previna se ele escolhe não se prevenir, tá? Ele também tem escolha. E a gente não pode tirar o direito do outro de escolha. Ah, Kalila, mas a escolha do outro interfere em mim. Gente, desde que o mundo é mundo, a escolha do outro interfere em nós, tá? Inclusive, um filme que eu super indico é Efeito Borboleta. Tem na Netflix, é um filme antigo, mas eu acho que super fala da gente, O né? Agora primeiro. a coisa agora só está escancarada, mas na medida em que alguém resolveu votar em quem votou, isso interfere na minha vida. A escolha do outro interfere na minha. E desde que o mundo é isso, tá? O que a gente pode fazer agora é fazer o melhor que a gente pode. Se o outro escolhe por um caminho diferente, eu preciso dar o direito ao outro escolher um caminho que de repente não faça sentido para mim. Isso também é respeito. Eu, além disso, a grande questão agora é que a gente também está sem escolha. A gente tem que escolher dentro também, né? Não é que a gente está sem escolha, a gente está sem escolha porque tem aí alguém que não é o vírus que disse, olha, tem que isolar para proteger toda a humanidade, né? Tem que entrar para proteger toda a humanidade. E isso traz muito esse senso de corresponsabilidade e de corregulação que Kalila trouxe, né? Porque a gente está tendo que ter corresponsabilidade, não só responsabilidade por mim, mas pelo outro também. E isso tem a ver com o que ela acabou de dizer. Se eu escolho ficar em casa, eu estou optando não só por mim, mas também pelos meus e pelos outros, né? Isso é muito legal. Mas a gente está sendo também obrigado, né? Então, a estar em algo aí. E a gente também pode fazer uma escolha. Tem pessoas que estão dizendo não, não quero ficar. Tem gente que está fazendo isso. Ainda bem que é o mínimo. Eu estou vendo aí que cada vez menos pessoas estão fazendo essa escolha. Mas veja, tem uma série de pessoas aí que estão também negando o que está acontecendo, né? Que eu acho que a Josiele falou aí. Essa negação também é uma escolha, e é uma fase de lutamento, né? A gente está vivendo um luto enorme aí. Negar é uma das fases do luto. Então é dizer, peraí, não está acontecendo comigo, eu estou fingindo que nada está acontecendo. Então eu continuo na rua, continuo batendo meu baba, continuo saindo com os amigos e tal. Ok, essa é uma escolha. Mas negar também é uma forma de você também estar distante daquilo que está te amedrontando, sabe? E na É verdade uma tem o medo. estratégia também, né? Se a gente parar para pensar, é uma estratégia de regulação emocional também, né?
na Hum. live de ontem com o Adriano Cisneros, ele falou uma coisa massa, né? Ele fez um trocadilho entre a obrigação e o abrigo, né? Eu posso não estar obrigado, mas eu posso me sentir abrigado, né? Ele fez esse trocadilho. Massa. Legal, adorei. Malena, a coisa da música tá muito forte por aqui também. Que maravilha! Neto, a velocidade com que vivemos socialmente não nos permite parar e olhar para dentro. E o tempo do capitalismo ganhar dinheiro e tudo, e o principal fica. E, vixe, eu acho que eu embolei tudo, vou repetir. A velocidade com que vivemos socialmente não nos permite parar e olhar para dentro. Vivemos o tempo do capitalismo, ganhar dinheiro e tudo, e o principal fica de lado, que é o bem-estar. Malina, da busca da espiritualidade, de desenvolver habilidade social, afinal, qual o ciclo social primário? De igual modo, sentimos de ressignificação, paciência, calma. Gente, eu tô correndo porque tecnicamente faltam 3 minutos. Eu vou deixar. Tchau! Palavras finais. Hã? Palavras finais. Palavras finais já? Então, gente, eu quero fazer um convite mesmo para que cada um de vocês, cada um de nós, possa estar agora conectado com a nossa morada, né? Com o que a gente tem de verdadeiro, com o que a gente tem de, mesmo que esse verdadeiro seja algo que a gente estranhe profundamente, e tá tudo bem, tá? Então a gente, os nossos laços, a gente só vai desengatilhar as emoções mais difíceis de lidar agora, se a gente se sentir minimamente seguro, conectado e confortável, né? Abrigado, como falou o Adriano, né? Então a gente precisa se sentir assim. Então, para diminuir os gatilhos de tudo que a gente está vivendo, de muita ebulição emocional, vamos nos conectar com aquilo que nos dá segurança. É isso que eu tenho para dizer. Yay! Que maravilha, Chau. Eu quero agradecer muito a você, né? Não só por Tudo você bem. estar junto, mas estar perto. E o perto não necessariamente significa o físico, né? Não, ou não neste momento, até porque a gente tem que estar muito perto também. O povo tá aqui implorando pra gente abrir outra live, mas Chau tem um compromisso agora, galera, às 20 horas. Então a gente não vai abrir outra live por isso. Mas a gente tem uma quarentena toda pela frente, calma. Quem come tudo no primeiro dia acaba ficando A sem gente volta. comida, né? Então, tem muito papo aí, muita coisa pra gente ressignificar, pra gente viver, pra gente experimentar, não tenham dúvidas. Do lado daqui eu estou experimentando, eu estou me conhecendo muito também. E eu, que não sou boba nem nada, vou aproveitar esse tempo da melhor forma para eu saber, né, o que está se passando por essa cabeça, né? E enfim, gente, é isso. Eu quero te agradecer, viu, Cal? Esse convite, como eu falei, inaugura a necessidade das lives também, não só agora, mas o ano inteiro. E também eu acredito cada vez mais no potencial de uma conversa, sabe? De um diálogo, de um triálogo que for. Eu acredito muito como nós saímos transformados de um papo como esse, como o papo com as pessoas deixa a gente muito transformado. Então a gente precisa fazer mais isso, conversar. E é isso que eu também quero que as pessoas busquem aí as pessoas para conversar agora. Não fique isolado, calado, não. Isolamento não significa estar sem contato com as pessoas, né? Então vamos conversar. Obrigado pela E o possibilidade de me transformar. Ave Maria, e gente, e o que é isolamento, né? Eu acho que eu tô muito mais conectada com as pessoas do que antes. Então, assim, eu tô na contramão do isolamento. Eu acho que quando eu fico na loucura do dia a dia, eu me isolo muito mais, né? Então, assim, essa coisa do isolamento, ele também pode ser ressignificado. Vamos lá! Então, galera, obrigada. Eu não sei porque o Instagram não cortou a gente ainda, porque já são 28 segundos restantes. Agora ele já deu o ultimato. Galera, obrigada. Amanhã a gente vai estar aqui com uma pessoa da osteopatia, Lilian de Andrade, é uma queridíssima. Amanhã a gente vai falar sobre esse corpício, porque não dá pra gente falar, né, dessas nossas relações sem falar do nosso corpo. E amanhã ela vem aqui ensinar pra gente como a gente pode
de propósito, fazer esse corpo aí se movimentar.